Boa noite. Só este ano, a Baixada Santista registrou 294 casos de abuso sexual. O número é alarmante, mas os prejuízos para as vítimas são incalculáveis. Veja na reportagem especial de Tatiana Marques. A jovem que prefere não se identificar hoje tem 20 anos e durante muito tempo viu a irmã mais nova ser molestada pelo próprio pai. Não podia fazer nada, porque meu pai abusava dela, ficava sempre com ela no quarto brincando, levava alguns brinquedos. E sempre ela ficava de calcinha e ele ficava de short e depois ele ia pro banheiro. Ele pegava, já saía do banheiro sem o short e já ficava de cueca. E dessas vezes ele passava a mão nela. Só que ela achava engraçado, ela achava que não tinha nada, que era só brincadeira. Pelo fato de ela ter problema, ela não ia entender o que estava acontecendo. Ela também foi vítima de um amigo dele. Tinha um amigo dele, né, que eu acho que até ele mesmo não sabia, ou sabia e fingia que não tinha nada acontecendo. Teve uma vez que eu cheguei em casa também da escola, eu abri a porta e ele passou a mão em mim. Só que eu era pequeno e também não podia fazer nada. Só que até, portanto, quando eu olhei pro lado ele tava com canivete, aí eu fiquei, parada, não tive o que fazer. Agora a jovem foi afastada da família. Vive em um abrigo junto com várias outras crianças e jovens que também sofreram algum tipo de abuso. A média de 59 ocorrências por mês, segundo a Secretaria de Segurança Pública, são praticamente 2 por dia. Só que as vítimas desse tipo de violência se tornam prisioneiras da própria realidade. Dessa situação eu não gosto nem de lembrar. Eu vou carregar isso pelo resto da minha vida. Esta psicóloga diz que dificilmente o trauma é esquecido. Praticamente impossível não ter nenhuma sequela diante de um abuso sexual, de uma violência sexual. E que pode, inclusive, comprometer o desenvolvimento. Transtorno de personalidade, como uma hiperatividade, como sintomas psicossomáticos, até a pessoa se esquivar com alguém que lembre a figura que foi o abusador. E até mesmo, infelizmente, há uma grande incidência de pessoas que sofreram abuso se tornarem abusadores no futuro. Não é uma regra, mas uma incidência muito grande. Esta delegada que trabalha com casos deste tipo alerta que geralmente o agressor é uma pessoa bem próxima da vítima. Na maioria das vezes ocorre dentro de casa. Posso dizer que mais de 90% é estupro dentro da família, é com o pai, com o padrasto, com o avô. Elas têm confiança no agressor, por isso ele se vale dessa situação, fica mais fácil para ele cometer os abusos. A criança às vezes acha até que é uma coisa normal, que ela tem que fazer aquilo, que faz parte do dia a dia dela. Então fica muito difícil ela denunciar o agressor. Tem que um adulto perceber alguma mudança no comportamento dessa criança para que possa levantar esse tipo de situação que a criança está passando e a gente poder agir. Daiane também sofreu abuso dentro de casa. Não lembra a idade que tudo começou, mas que só terminou aos 11 anos. O pior de tudo é você perceber, depois de muito tempo, que você perdeu algo que é raro, né? Que é a sua infância, que é uma coisa única. E eu chamo de assalto, né? Eu fui assaltada de uma maneira. Então foi a coisa mais impactante, eu acho que, da vida de uma pessoa. O que te choca mais ainda saber que tudo isso foi praticado pelo seu próprio pai? Não me choca. Eu acho que eu tenho uma indignação, é diferente. Não tenho choque porque a realidade da gente é tão absurda que não me choca. Mas me indigna porque família, pai, vem né, o conceito de família é união, é você cuidar, é você formar. Então você saber que um pai vai tirar a dignidade de uma filha é complicado. O trauma fez a estudante de jornalismo se dedicar ao assunto. Ela criou um blog, reuniu informações que serão expostas em um trabalho de conclusão de curso da faculdade. O que ela espera com isso? Ajudar outras vítimas, que chama de sobreviventes. É preciso falar, é preciso contar, é preciso buscar apoio. Sozinho ninguém vai superar, porque os traumas, as consequências que isso trazem para a sua vida adulta são inúmeros. Então a primeira coisa é mostrar para pessoas que passaram pelo que eu passei, que estão passando, que precisa falar, que você não precisa ter vergonha. Trazer um assunto que tem tanto tabu em volta para a sociedade. As pessoas precisam saber que acontece todos os dias. A cada 2 minutos uma criança é abusada. A cada 5 meninas que você enxerga na rua, uma delas pode ter sido abusada. Então o número é gigantesco.
Uma suposta tentativa de assalto mobilizou a Polícia Militar no Boqueirão, em Santos. O alvo seria esse supermercado. Segundo populares, 2 homens armados teriam invadido o local e levado dinheiro. A PM nega a ocorrência. Já começaram as obras para a construção de 2 viadutos na Imigrantes no trecho de São Vicente. Com isso, os semáforos serão eliminados, o que deve dar mais segurança aos motoristas que trafegam pelo local. As obras são de fundação. Aos poucos, as estacas de concreto são cravadas a 40 metros de profundidade. Vão ser 11 mil metros só dessas estacas, colocadas na área de mangue. O trabalho é do DR e compreende a primeira etapa para o prolongamento da rodovia dos Imigrantes em São Vicente. A intenção é fazer com que em 30 meses, 2 viadutos sejam construídos entre os quilômetros 65 e 67. Com isso, os semáforos vão ser eliminados ao longo da via e o motorista não vai mais ter que ficar parado à mercê dos criminosos. A obra deve evitar casos como o que foi registrado no fim de semana, por exemplo, quando um rapaz foi baleado no braço. Ele estava com a noiva, um casal de amigos e uma criança de 10 anos, quando foi surpreendido por 3 homens que anunciaram o roubo. Ele se assustou, acelerou o veículo o suficiente para um dos suspeitos atirar. Em Cubatão, um outro viaduto será construído paralelo ao já existente. Com isso, os moradores do Jardim Casqueiro terão mais facilidade para acessar o outro lado da cidade e a própria rodovia. A estimativa é que os trabalhos estejam concluídos no próximo ano. Bancários de Santos pararam as atividades hoje pela manhã. Eles são contra um projeto de lei que terceiriza os trabalhos. As 16 agências de um banco privado de Santos só começaram a funcionar após o meio-dia. 400 funcionários cruzaram os braços em protesto ao projeto de lei 4330, que terceiriza os trabalhos dentro dos bancos. Com faixas, eles protestaram no centro da cidade e engrossaram o movimento nacional. Nós vamos protocolar no Ministério Público do Trabalho uma representação contra o Santander para barrar essa questão da terceirização do preposto no Banco Santander, que é o único banco que vem fazendo esse tipo de coisa. O receio da categoria é que 700 funcionários só na Baixada Santista sejam prejudicados e percam os postos de trabalho. O movimento teve o apoio dos metalúrgicos que vieram da Grande São Paulo. A preocupação também com a aprovação do projeto é a redução dos salários. Não só a questão econômica, como os direitos sociais garantidos em algumas convenções. Esta é a segunda manifestação dos bancários só este ano e eles já planejam uma bem maior. Nós vamos estar indo para Brasília no dia 12, no dia 13, que é o dia que estão querendo votar esse projeto, e vamos estar organizando uma outra manifestação até o dia 13 aqui na Baixada Santista, talvez no polo industrial, para a gente mostrar para a população, para os trabalhadores, a importância de barrar de vez esse projeto que precariza o trabalho no Brasil. E os cerca de 4 mil operários das empreiteiras que prestam serviços à Usiminas em Cubatão decidiram permanecer com os braços cruzados por tempo indeterminado. Em assembleia realizada pela manhã, eles rejeitaram a proposta patronal. Foi oferecido reajuste de 9%, vale alimentação de R$ 150 e participação nos lucros e resultados de R$ 1.000. Por unanimidade, a alternativa foi descartada. A categoria quer uma PLR de R$ 1.500. E a paralisação dos motoristas de ônibus de Bertioga chega ao segundo dia. Dos 69 veículos, 52 circularam pela manhã. No período da tarde foram 35. A greve é por tempo indeterminado. Desde o início da tarde, líderes da categoria estão reunidos com a direção da aviação local. Agosto é tempo de demonstrar carinho aos animais de estimação. Época de vacinar cães e gatos contra a raiva. Milhares devem ser imunizados na região. Em Santos, tem novidades. Os detalhes depois do intervalo. Nós voltamos já. A Prefeitura de Santos lançou hoje o Estatuto Municipal do Empreendedor. O projeto já foi encaminhado para a Câmara e deve ser implementado até o final do ano. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o coordenador de Planejamento Tributário da Prefeitura, César Peixoto.
Seu César, boa noite, obrigado por participar conosco. O que consta desse estatuto e como ele vai poder ajudar o empreendedor da nossa cidade? Bom, boa noite, Irineu, boa noite a todos. O estatuto, ele na verdade é um conjunto, né, de normas e de ações que estão preparadas para facilitar a vida do empreendedor santista. Dentro desse estatuto tem várias regras de desburocratização, fiscalização orientadora, compras pelas micro e pequenas empresas, desoneração fiscal. Então, também uma oportunidade da sociedade civil organizada estar participando das ações e das decisões relativas aos empreendedores e aos pequenos empreendedores. Agora, por que a necessidade de existir esse estatuto? Quer dizer, já existe, né? O empreendedorismo, a gente sabe, já existem normas aí que regulam o mercado. Agora, por que a necessidade desse estatuto para a cidade? Foi feita algum tipo de pesquisa em que se percebeu que havia uma necessidade maior de atendimento para essas pessoas? Irineu, essa necessidade já vem do Estatuto Nacional, que foi editado em 2006. E agora o prefeito Paulo Alexandre, né, pediu para que nós trabalhássemos em cima do Estatuto Santista. E ele realmente traz algumas inovações, traz algumas das ações que estão sendo pensadas para facilitar a vida do empreendedor. Por exemplo, que inovações? Por exemplo, a Sala do Empreendedor. Que seria? Seria um local onde o empreendedor vai poder ter todas as informações sobre a abertura do negócio dele, saber se naquele local que ele está pretendendo fazer aquela atividade, se ele pode fazer aquilo ali. Então, essa é uma das inovações. A outra é o comitê gestor, que vai incluir as várias áreas da sociedade organizada, está dentro de um comitê que vai ser capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento para que essas ações sejam voltadas ao empreendedorismo. Existe algum tipo de cooperação, vamos chamar assim, com o SEBRAE, por exemplo, que a gente sabe que é um grande incentivador do empreendedorismo? Toda, Irineu. O SEBRAE é um parceiro, né? Inclusive hoje o representante do SEBRAE estadual estava aqui com o prefeito Paulo Alexandre, e na própria Sala do Empreendedor o SEBRAE promete ser um parceiro bastante amigável aí para ajudar nessa tarefa. Bom, são 30.200 empresas que estão formalizadas em Santos, 29 mil têm um faturamento até 3,6 milhões por ano, é isso? Esses são os dados? É isso, Irineu. O Brasil tem hoje algo em torno de 6 milhões de micro e pequenas empresas. É um bom número para a cidade, isso ou não? É um bom número. É um bom número e Santos está cada vez crescendo mais, né, Santos Irineu? É uma cidade empreendedora, o senhor diria? Os santistas são empreendedores? Os santistas são empreendedores. Os santistas são empreendedores, e o que a gente quer com esse estatuto, que a prefeitura imagina, que o prefeito Paulo Alexandre imagina, é que cada vez a gente consiga a intenção, ajudar, na verdade, mais o empreendedor. É aumentar o número de empreendedores, né? A ideia é essa. Quais são as dificuldades, né, as maiores dificuldades enfrentadas hoje para que o cidadão se torne um empreendedor? Olha, entendeu? A burocracia e a falta de informação. E eu acho que dentro desse projeto, né, são 2 pontos fortes, 2 pontos principais, em que a gente vai estar trabalhando para reduzir tanto a falta de informação quanto reduzir a burocracia para o empreendedor. Quero agradecer aqui o coordenador de planejamento tributário da Prefeitura, César Peixoto. Seu César, obrigado e uma boa noite. Obrigado, Ineu. Obrigado a todos. O Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, o SICOM, iniciou um ciclo de palestras. O repórter Felipe Gongola tem mais informações. As palestras são para síndicos, mas também podem participar condôminos. O objetivo é esclarecer dúvidas do público. Que assuntos vão ser tratados, né, nos cursos? Olha, especificamente hoje nós estamos tratando justamente da figura do síndico, mostrando que qualquer pessoa pode ser síndico, mas também quem não queira ser tem que se aprofundar no conhecimento para poder exigir a melhor administração possível no condomínio. Outros temas estão programados também, né? Na próxima semana já teremos aí a questão das assembleias, os tipos, as modalidades, tem a parte trabalhista também que é importante. Agora, quinta-feira, já será um outro módulo com
colega que vai apresentar. Enfim, nós estamos com essa programação para o mês inteiro, aliás, para o semestre todo, mas começando agora, e é aberto a todos. Quem quiser participar pode fazer como, então? Olha, o melhor canal é o telefone, que é o 3326-3083, para a pessoa poder se informar a respeito da inscrição, mas também tem o site, que é o www.sicom.org.br. Ali tem toda a programação, enfim, custo, forma de chegar aqui ao local, tá tudo lá. Perfeito, então obrigado pelas informações. Felipe Gongola de Santos. Repetindo o telefone, é o 3326-3083 e o site é o sicom.org.br. Começou a campanha de vacinação antirrábica em Santos. Este ano, os donos de animais de estimação não precisam nem sair de casa para imunizar cães e gatos. Carla acordou cedo e levou feijão para tomar vacina. A aplicação é rápida. A gente tem que fazer a parte da gente, né? Se a gente que tem bicho, a gente tem que cuidar, né? Todos os sábados até o dia 14 de setembro, donos de animais de estimação vão poder levá-los para vacinar. A meta é imunizar mais de 57 mil bichos a partir dos 3 meses de vida. O número corresponde a 80% da população de cães e gatos da cidade. Cachorros e gatos são vacinados nesse período para que a gente não tenha novos casos. A gente está controlado, não temos casos notificados, então a gente persiste com a vacinação exatamente para controlar a doença. O diferencial da campanha antirrábica desse ano é que equipes da prefeitura vão visitar as casas que têm animais de estimação. Todo sábado, um bairro da cidade será contemplado. Na semana que preconiza o sábado da vacinação, a gente tem um carro de som que passa pelos bairros que serão contemplados naquele sábado, informando dioturnamente que a vacinação vai acontecer e quais os pontos que elas irão acontecer. Marcos foi um dos moradores que receberam a visita. O cachorro dele tomou a vacina sem sair de casa. Excelente, né? Fica mais fácil. O meu cachorro é de porte grande, então é mais seguro, né? Achei excelente, gostei mesmo, fiquei surpreso com isso. Ótima, né? Bem mais prático, né? Assim também não tem desculpa de não vacinar o bichinho nem nada, né? A seguir, folclore é tema de exposição no Aquário Municipal de Santos. Os detalhes em 1 minuto e meio. Até já. Futebol, o Grêmio vai ser o adversário do Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado hoje na sede da CBF e definiu a ordem dos confrontos. A primeira partida será realizada na Vila Belmiro e a segunda em Porto Alegre. As datas serão divulgadas amanhã. E na cidade a torcida ainda não digeriu a goleada para o Barcelona. O escritório do advogado Luciano Moita, um dos integrantes do Comitê de Gestão do Santos, foi apedrejado ontem à noite. A fachada do estabelecimento, que fica no Boqueirão, teve os vidros quebrados. O caso foi denunciado à polícia e, segundo o Moita, há gravações e fotos registrando o ataque. No santaportal.com.br você encontra mais informações sobre o assunto. Agosto é o mês do folclore em Santos. Alunos da rede municipal expõem até o dia 30 trabalhos sobre o tema no aquário. O que um boto cor-de-rosa está fazendo no Aquário Municipal de Santos? Quem visitar o local até o fim deste mês vai poder conferir esse e outros ícones do folclore nacional. É a mostra Fazendo Arte, que reúne trabalhos dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Como eles trouxeram o boto cor-de-rosa esse mês, né, para a exposição, a gente aproveitou para resgatar um pouquinho a cultura do folclore brasileiro, né, essa parte cultural que é tão importante, que passa histórias de geração para geração. Tudo foi confeccionado com material reciclado. Garrafas PET, potes de sorvete e jornais deram forma a vários personagens de lendas da nossa cultura. As crianças participaram e mostraram com orgulho suas obras. Mostrei a tartaruga e ajudei a montar a orca. E o que é isso que você tem na sua mão? Um ermitão. E o que é o ermitão? Um bichinho que vive dentro da concha. Mostra ele pra gente, então. Nathanael, você tá gostando desse projeto? Sim, tô. A professora ajuda a gente, eu adoro
brincar, fazer arte. Desde 2009 a gente veio com essa proposta de trabalhar com sucata, transformando em arte. Há 2 anos que a gente expõe aqui no aquário e faz oficinas também, para outras crianças conhecerem o projeto. Além da mostra, vídeos sobre o folclore nacional são apresentados diariamente. Os ingressos custam R$ 5,00. Crianças até 12 anos e adultos maiores de 60 não pagam. Um projeto da Prefeitura de São Vicente tem por objetivo incentivar a leitura. O Poemas em Retalhos leva ao público, em pequenos pedaços de papel, trechos dos trabalhos de escritores e poetas da cidade. Há 6 anos morando em São Vicente, a autora goiana Rocide Rodrigues Machado já publicou 2 livros e teve participação em outras 3 publicações de poesias. Mesmo com essa experiência, não deixou passar a oportunidade de participar do Poemas em Retalhos. Foi uma das primeiras autoras. É um projeto muito importante, interessante, por quê? Porque ele veio trazer oportunidade dos escritores, que são vários, né? É um número maior, participando desse projeto e divulgando seus trabalhos. A ideia é simples, convidar poetas vicentinos a mostrarem um pouco das obras em tiras de papel, que ficam expostas em eventos e escolas da cidade. O Poemas em Retalhos faz parte de um projeto Viva a Leitura Viva, que dentro deste projeto maior tem vários outros projetos. O Baú de Leituras, Pipoca Literárias e o Poemas em Retalhos. E qual que é o objetivo? Divulgar a obra literária da cidade, resgatar os autores de poesias, poemas, haikais da cidade e divulgar isso para uma população maior, fazer circular a poesia para a cidade toda. Até agora, 15 poetas já fazem parte do projeto, que deve continuar crescendo. Estamos com inscrições abertas para mais poesias, obedece um padrão, que a gente tenha uma escolha prévia na Secretaria de Cultura e o critério é qualidade e tamanho da poesia. O Caderno Regional de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau.